Olá, queridos pais, bem-vindos. Este é mais um áudio, nosso podcast do projeto Pais Segundo o Coração de Deus. E o tema que nós estaremos discutindo em conversa hoje é o cuidado com a hipocrisia. Então é algo muito sério que influencia demais do que nossos filhos vão ser e como a forma que eles nos veem, o exemplo que nós seremos para eles, que nós somos e que nós seremos para eles no futuro. Vamos lá? Eu quero dar início a essa palavra com um versículo que está lá em Mateus 23, 27, que diz assim: que aflição os espera, mestre da lei e fariseus. Hipócritas, são como um túmulo pintado de branco, bonito por fora, mas cheio de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Então esse é um dos versículos assim, muito fortes a respeito que o Jesus dizia aos fariseus, né? João Batista chamava eles de raças de víboras. Então, o tão sério que é a hipocrisia na vida dos cristãos, na vida das pessoas que dizem amarem e servirem a Deus. Mas antes de tudo, o que significa hipocrisia? Hipocrisia significa falsidade. Então significa justo o que o versículo aqui está dizendo, que a gente mostra um exterior, temos uma aparência de santidade no exterior, mas por dentro o coração está cheio de perversidade, de maldade, de incredulidade. Então isso que eram os fariseus, eles demonstravam a aparência de santidade, de perfeição diante do povo, mas no seu interior estava cheio de corrupção e de pecado. Então eles, quando ninguém estava olhando, eles eram absurdamente pecadores. Então eles colocavam em cima do povo um jugo que eles não seguiam. Então isso que entristecia muito o coração de Jesus ao ver eles agindo dessa forma. E isso também entristece o coração de Jesus. Nós, como pais, fazemos isso com os nossos filhos. E muitas vezes nós fazemos isso até sem perceber. Então nós precisamos estar ciente da nossa condição diante de Cristo, de filhos de Deus, de servos do Senhor, nossa condição espiritual, se nossas condições de pecado, aquilo que nós temos demonstrado com o nosso exemplo. Se nós somos verdadeiramente cristãos ou se nós somos sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Então vamos lá. Então, sabendo que hipocrisia significa falsidade, então nós precisamos ver. Nós estamos ensinando o evangelho para os nossos filhos, mas nós estamos realmente vivendo esse evangelho nas nossas casas? E essa é uma palavra que veio a mim, que o Espírito Santo falou no meu coração um tempo atrás e, sabe, ardeu muito. E o versículo que ele usou para falar, que o Senhor usou para falar comigo, está em Gálatas 3, versículo 1, que diz assim: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo lhe foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedecem à lei ou porque porque não creram na mensagem que ouviram? Será que poderiam perder o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos pelos seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Então, Paulo dá uma advertência muito severa à igreja da Galácia. Ele falava assim: vocês foram ensinados a viver a graça, a viverem no Espírito, porque vocês estão indo pelos seus próprios esforços, buscando a santidade pela força do braço de vocês. Então, o Senhor me disse assim: eu, como lidero o ministério infantil da minha igreja, o Senhor me falou: Michele, cuidado, porque você pode estar aplicando em cima dos teus pequeninos a lei, em vez de aplicar a graça e o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós chegamos para os nossos filhos: você precisa obedecer, precisa obedecer, quando o nosso exemplo não está um exemplo de obediência às pessoas que estão à nossa volta, às nossas lideranças, e obediência a Deus. Então, onde está o nosso coração?
Será que o Deus a qual nós temos ensinado é o dono verdadeiramente do nosso coração? Esse é o princípio. Será que as nossas palavras, será que os nossos ensinos estão partindo de um coração entregue ao Senhor? Ou estão apaixonados pelo Senhor, ou estão partindo apenas de palavras vazias, onde o jugo pesado para eles carregarem? Hoje nós temos uma geração que tem um faro para a hipocrisia. Então, eu creio assim, que os adolescentes, eles passam a vida inteira dos filhos como crianças, ouvindo os ensinamentos do pai e da mãe. Mas quando chega a adolescência, eles começam a ter um olhar crítico de todo o ensino que ele recebeu a vida inteira. Então, se ele observa que todo o ensino que ele recebeu a vida inteira partiu de palavras de atitudes falsas dos pais, eles vão se rebelar com certeza, porque muitos filhos que se desviaram de famílias cristãs falam: meus pais são hipócritas. Por quê? Porque eles não viram eles viram uma aparência de santidade, viram uma aparência de santidade dentro da igreja, com as pessoas fora, mas dentro de casa essas pessoas não tinham o caráter e o comportamento de Cristo. Então isso é muito sério. Isso nos leva a uma reflexão, nos leva a olhar essa palavra com seriedade. Será como está saindo das nossas palavras? Será que nós verdadeiramente somos cristãos frutíferos? Será que nós temos frutos? Ou será que nós somos árvores cheias de folhas, figueiras cheias de folhas, que não têm dado frutos que o Senhor tem nos pedido? Será que nós temos em nós os frutos do Espírito Santo? Ou nós somos cristãos que são como qualquer outras pessoas por aí? Não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser crentes frutíferos. Onde a gente botar o nosso pé, a gente tem em nós o caráter de Cristo. Que a gente venha buscar todos os dias ter esse caráter de Cristo. Ter a luz do Senhor em nossas vidas. Seja com os nossos esposos, com as nossas esposas, com as nossas crianças, com as pessoas do nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente vá. A gente tem que apresentar um coração verdadeiro, um caráter de Cristo estruturado em nós. Apresentar uma vida de santidade. Uma vida de santidade não é uma vida perfeita, mas se você erra, a gente pede perdão, tem essa capacidade. Isso nos torna perfeitos diante do Senhor. Não porque nós nunca vamos errar, porque nós vamos errar, nós somos humanos, nós vamos errar nossos filhos. Mas eles vão olhar a nossa capacidade de arrependimento, a nossa capacidade de pedir perdão. Tudo que eles veem na Bíblia sobre Cristo, eles vão ver em nós. Isso é o maior exemplo de fé que nós podemos passar para eles, o nosso próprio exemplo. Porque tem um ditado popular que fala, né, que palavras convencem, mas atitudes elas arrastam. Então nós precisamos ser pais e mães assim, que têm o caráter de Cristo, que somos pais frutíferos, cheios da presença do Senhor, que aonde a gente vai, a gente é verdadeiro, que a gente anda por aí com a face descoberta, vendo o Senhor, vivendo o Senhor e o nosso coração cheio do Senhor. Então eu te convido nessa hora, vamos fazer uma oração para que a gente venha pedir ajuda, socorro do Espírito Santo. E que nessa oração todos nós venhamos fazer uma análise do nosso coração. Porque o Senhor é um Deus que sempre nos chama para perto dele. Independente de como você esteja. Se você está em pecado, se você está triste, se você está cansado, desanimado. O Senhor sempre nos chama para estar na presença dele. Então, quando o pecado vem, não é para a gente se afastar de Cristo. É para a gente se aproximar ainda mais dele. Então, seja qual for a situação que você esteja, a necessidade que você está tendo agora, eu te convido, vamos nos apresentar diante de Deus. E eu também preciso. Nós precisamos disso todos os dias. Nós precisamos reavaliar nossas atitudes, o nosso coração diante de Deus todos os dias. Nós somos falhos, nós somos pó, nós precisamos do perdão dele todos os dias. Nós precisamos recomeçar todos os dias. E Deus, ele se agrada, o nosso recomeço, o nosso tentar de novo, põe lindo sorriso no rosto dele. E que nós venhamos nessa oração ter esse entendimento e pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Espírito Santo, nós estamos aqui, pedimos a tua ajuda nessa hora para que o Senhor venha nos ajudar a identificar os pecados que estão sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajude a entender se nós somos cristãos frutíferos. Oh, Senhor Jesus, se nossas atitudes têm os teus frutos, se na nossa boca está saindo as tuas palavras, se o nosso coração está cheio, Senhor Jesus, de arrependimento, se o nosso coração está cheio, Senhor Deus, de tristeza, de mágoas, de dores, que o Senhor venha nos orientar, Senhor, nos apresentar todas elas diante de Ti.
Senhor Deus, nos ajude a termos um bom exemplo diante dos nossos filhos. Não um exemplo de perfeição que é pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, mas um exemplo, Senhor Jesus, que tem o teu caráter. Que a cada dia que nós venhamos estar mais parecidos e transformados à tua imagem, Senhor. Nos ajudas a viver em santidade, precisamos de Ti. Entendemos, Espírito Santo, que essa não é uma trilha que nós vamos seguir sozinhos. Oh, Senhor Deus, uma vitória que nós conseguimos pelo nosso próprio braço, mas é o Senhor que nos fortalece, pois os frutos do Espírito são do Espírito, são do Senhor. Isso nós só o temos, Pai, porque o Senhor nos concede, porque o Senhor está habitando em nós. Nos ajude, Senhor Deus, a ser aquela figueira viva, aquela figueira com fruto em nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares que a gente for. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor, que os nossos olhos, os nossos ouvidos sejam atentos à Tua voz e que o Senhor venha abrir os nossos olhos para a verdade que precisa ser revelada em nós. Em nome de Jesus. Amém. E eu tenho um convite para você, se você ainda não faz parte do nosso grupo Paz Segundo o Coração de Deus no WhatsApp, eu te convido, o link vai estar disponível na descrição do podcast, dos áudios, que você pode acessar e venha receber mais conteúdos, estar compartilhando com a gente o conhecimento e caminhar juntos, né? Porque nós somos abençoados, os filhos são nossa herança, são nosso legado, e nós juntos podemos construir algo maravilhoso, porque o Senhor é conosco. Ele nos ajuda, nos auxilia, nos ensina. Então eu estendo esse convite a você, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Também siga no Instagram, que é o arroba... Gente, eu esqueci, gente. Arroba Um Legado para a Eternidade. Aí você procura lá e venha acompanhar com a gente, receber mais conteúdo a esse respeito. Até o próximo áudio. Paz do Senhor a todos.